Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Salve, salve, natrilheiros! Sejam bem-vindos ao programa Na Trilha. Finalmente, depois de tanto tempo aí sem lançar um episódio específico de algum assunto, estamos de volta. E a característica que nós temos aqui do programa Na Trilha é apresentar aqueles esportes, aquelas atividades ou aqueles assuntos que geralmente não têm tanto espaço na mídia. E hoje nós vamos falar sobre arqueria, ou arco e flecha, ou daqui a pouco o nosso convidado vai falar e vai desmistificar e trazer algumas informações a respeito desse assunto. Eu sou Renan Cirilo Alves, o @recirilo em todas as redes sociais, e já de antemão antecipo que aqui eu vou aprender a acertar o alvo. Vai, Redi. Eu sou Redi Siqueira, um montanhista carioca, morando agora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E eu vou lembrar algo que eu acho que você está esquecendo, Renan. Você esqueceu que o Na Trilha é descomplicando o que parece complicado? É verdade, é o nosso logo, né? Nossa linha editorial, descomplicar. Antigamente era descomplicar aquilo que parece complicado. E aí, para ver a onda minimalista, né? Agora nós colocamos descomplicando o complicado. E de fato, hoje vamos descomplicar a arqueria. Então, Sérgio, né, por favor, se apresente para a gente aí, diga quem é você e o que te habilita a estar gravando e conversando com a gente aqui sobre esse tema. Show de bola. Bom, meu nome é Sérgio Murilo, eu sou natural de Florianópolis, também estou morando aqui em Porto Alegre, tenho 20 anos. Eu pratico uma arte oriental chamada Páqua, tenho 23 anos. E dentro dessa arte oriental, nós vamos ter várias modalidades, como arte marcial, acrobacia, luta com espadas, o tai chi, mas também a arqueria tradicional chinesa, né, que é o principal ponto que eu vou trazer hoje. Então, eu já dou aula de arqueria tradicional chinesa, já tenho 20 anos. Hoje, eu sou responsável pelo ensino de Páqua aqui no estado do Rio Grande do Sul. Já ministrei aulas também no resto do Brasil, estava agora recém em Fortaleza, e alguns outros países também, como Estados Unidos, Canadá, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Portugal. Então eu já venho trabalhando bastante com isso há bastante tempo. Peraí, quantos anos você tem? Eu tenho 38 para 39. Eu entendi o momento em que você tinha 20 anos. Não, eu tenho 20 anos de prática. Mas, Sérgio, explica para o público aqui do Na Trilha. A arqueria, né, ou arco e flecha, por que ele é um esporte, né, ou não é mais um instrumento de caça? O que diferencia as modalidades, né? Existem modalidades nessa atividade? Porque dentro do que eu estava olhando aqui, modalidades principais que eu vi: target, field, 3D, recreativa e, enfim, explica pra gente aí essas diferenças e de qual que a gente está falando hoje. Perfeito. Então, assim, nos últimos anos vem havido um renascimento da arqueria tradicional, uma busca em resgatar a chamada arqueria tradicional. O que é arqueria tradicional? É uma arqueria em que você vai utilizar um arco sem tantos paramentos, como a gente tem hoje, por exemplo, nas Olimpíadas. O arco da Olimpíada, ele busca ser um arco tradicional, mas ele vai ter uma série de paramentos extras, ou você depois tem aquele arco com as roldanas, tudo. Então, tem havido um movimento mais tradicionalista, né, dentro da prática do arco e flecha, da arqueria. Isso vem principalmente da Ásia. Dentro da Ásia nós temos um movimento muito forte nessa direção, mas também tem na Europa o pessoal que atira com longbow tradicional britânico, e na Europa a gente vai ter esse movimento no Japão, por exemplo, com seu arco tradicional, na Coreia com seu arco tradicional, na China, na Mongólia, né? Esses países estão muito fortes dentro dessa prática da arqueria tradicional. Então a gente poderia colocar assim como um grande guarda-chuva a arqueria tradicional. E qual é a diferença da arqueria tradicional para a arqueria moderna? A busca principal que nós vamos ter, por exemplo, nas Olimpíadas é acertar o centro do alvo, né? Você trabalhar concentração, acertar o centro do alvo e tudo mais. A arqueria tradicional ela vai ter uma série de jogos dentro da prática, porque você
treinava a arqueria com o objetivo de caça, com o objetivo de guerra e com o objetivo interno também. Você tinha essas 3 ideias. Então você vai ter essa busca hoje nas competições e tudo mais que estão existindo aqui ao redor do mundo. Você vai ter competições, por exemplo, que você tem que acertar 3 alvos, um em cima do outro, que a gente chama de alvo, céu, homem, terra. Então são 3 bolas que você tem que acertar no centro do alvo. Você vai ter disputas em que você tem que acertar umas latinhas que ficam à distância de você. Então ela acaba sendo um trabalho bem mais dinâmico e que eu acho que tem crescido por conta disso, porque as pessoas veem ali uma coisa diferente para praticar, além da ideia de acertar o centro do alvo e marcar ponto e tudo mais. Tá, então hoje também tem a competição para acertar objetos também, né, além de alvos? Isso, você vai ter a ideia de você acertar objetos em movimento, né? A gente treina na nossa escola também jogar disco, acertar com arco e flecha. E o grande diferencial aí dentro da arqueria tradicional de forma geral é que nós vamos fazer o que nós chamamos de tiro instintivo, que eu acho que é muito bacana. O que é o tiro instintivo? É o tiro em que nós não dependemos somente dos nossos olhos. A arqueria asiática como um todo, ela era feita predominantemente em movimento. Então você fazia o tiro primeiramente em cima de uma carroça, em que você tinha o condutor da carroça, um arqueiro e um alabardeiro, que era uma pessoa com uma lança ou uma alabarda, e depois você tem a arqueria montada, a arqueria a cavalo, né? Então você vai ter esses 2 movimentos, e mesmo a arqueria a pé, você também trabalhava muito em movimento. E quando você está em movimento, você não consegue fechar um olho, abrir o outro, trabalhar aquela mira aqui Aquela estática. concentração, né? Exatamente. Você depende muito mais do seu corpo. Então é um alinhamento que ocorre com a posição do seu corpo. Você tem que alinhar a posição dos pés, do tronco, da cabeça, dos braços. Os braços têm que estar bem alinhados. E aí, a partir daquilo ali, você tendo uma consciência corporal, você atira bem. Então, eu acho que ele vem crescendo muito justamente por isso, porque você tem que prestar atenção no corpo inteiro. E hoje em dia as pessoas estão... muito essa coisa de celular, internet, todas as pessoas estão perdendo o foco, né? E na arqueria tradicional, na arqueria instintiva, você não pode estar pensando em mais nada. Você tem que estar pensando naquele momento ali, no seu corpo, no alvo, no seu arco. E eu acho que isso tem impulsionado muito assim, o crescimento da arqueria tradicional, a arqueria instintiva, né? Trabalhar o foco, né, dessa geração, das nossas gerações também é algo importante, né? Isso é bacana. Exatamente. Ô Redi, não sei se você já ouviu falar, mas eu lembro que eu já vi alguma coisa nesse sentido também, que você citou aí, Sérgio, que o movimento veio muito da Ásia, né? De que os mongóis eram muito proeminentes nessa área, né? E de que eles faziam uso de arco e flecha montado, né? E que os romanos começaram a ver e daí surgia a figura do centauro, né? Que é o metade homem, metade cavalo e que era bom de arco e flecha, porque os mongóis eram esses seres. Tô falando alguma bobagem, tô misturando alguma coisa aqui, ou Sérgio, você lembra de alguma coisa nesse sentido? Não, excelente. Os mongóis, claro, quando a gente fala de arqueria a cavalo, sempre vai vir na mente os mongóis, né? E faz todo sentido, os caras dominaram metade do mundo. Antes dos mongóis, existiram outros povos nômades que também trabalhavam com arqueria montada. Os primeiros que tentaram invadir a China ali foram os hunos, né? Os hunos já tinham a arqueria montada. A Grande Muralha, ela começa a ser montada para conter os hunos e não consegue, e depois ela é montada continua, né, sendo construída para conter os mongóis e também não consegue. Mas por que será, né? Então, mas os mongóis, eles tinham uma série de características muito interessantes, né, relacionadas à arqueria montada, uma série de estratégias. Por exemplo, eles faziam uma estratégia muito peculiar em que eles cavalgavam ao redor do oponente. Então, você tinha uma série de selvagens, né, na visão europeia, montados a cavalo, ao redor, né? Então, trotando, galopando ao redor do oponente e atirando muitas flechas em direção ao centro, em direção ao oponente.
Então isso destruía qualquer tipo de estratégia que a Europa conhecia naquela época, e mesmo os países asiáticos também. Mas os mongóis, eles foram os grandes responsáveis por fazer a arqueria a cavalo crescer, né? Crescer na Ásia, e países que não faziam ainda a arqueria a cavalo passaram a fazer, e países que já faziam adaptaram muito da sua arqueria com base nas técnicas mongóis, né? Inclusive os próprios chineses já tinham arqueria a cavalo, mas quando a Mongólia, os mongóis de fato dominaram a China, né? Desenvolveram aí a dinastia Yuan, a dinastia Yuan, que é uma dinastia mongol na China, ela vai ter uma influência muito grande, né, das técnicas mongóis, das armas mongóis, da vestimenta mongol. Então eles têm uma importância aí tremenda, né, para essa história da arqueria a cavalo. E hoje, inclusive ano passado, teve um festival, teve uma competição, um campeonato mundial de arqueria a cavalo, foi lá na Mongólia. Nós tivemos um representante do Pacua, que é para lá, que foi o Rodrigo Trinkel, que é de Curitiba. Ele foi lá disputar essa competição, e é uma competição muito diferente, né? Porque o mongol, até hoje, eles utilizam cavalos que são muito pouco treinados. Então, é uma arqueria muito mais difícil de se fazer, mas eles preservam muito dessa cultura, né? Que tem a ver com o povo deles. Então, eles tiveram lá os Jogos Nômades também, que é algo que vem crescendo, que é uma espécie de Olimpíadas, mas esses esportes que eram praticados pelos nômades, né? Ou esportes que eram praticados por povos originários. Então a gente está começando a ganhar muito espaço também esse conceito. Ele ocorre a cada 2 anos, esse festival, e o ano passado foi na Mongólia. Então além da arqueria tiveram outros esportes também, tudo. Mas a arqueria a cavalo da Mongólia, ela está realmente crescendo muito, né, além dos outros países ali na Ásia. Muito bom. Redi, Caraca. quer comentar alguma coisa? Pensa que o cara, além de saber atirar bem, ele tem que saber cavalgar, né? Isso é... Ah, sim, com certeza. A arqueria a cavalo te exige um nível muito alto, né, de técnica, porque você tem que saber manejar o cavalo com um estilo, a gente chama hoje, né, de estilo esportivo, que é você trabalhar somente com as pernas. Então você trabalha o direcionamento do cavalo sem segurar as rédeas, porque você está segurando o arco e a flecha. Então você vai trabalhar todo o direcionamento dele com as pernas, manter ali o cavalo num trote, num galope contínuo, né, e prestar atenção nos alvos. Então é um esporte maravilhoso, assim, ele é muito interessante e vem crescendo bastante também. E como é que tá no Brasil, o Sérgio, essa prática? Você acha que ainda a gente consegue colocar, poxa, o Brasil tá muito atrás ainda, tá engatinhando, lógico que, enfim, falando de esporte ultra segmentado não é tão simples, mas a gente tem aí alguns nomes e tem clubes, não sei, né, academias, não sei se podemos chamar assim, mas locais de treinamentos que estão crescendo. Pelo menos aqui no Espírito Santo eu já vi gente, pessoas, né, treinando com o arco e flecha. Agora, Mas de olímpico, fato, né? Eu já vi muito olímpico ali na universidade. É verdade, eu acho que ali é o olímpico mesmo, mas a cavalo, por exemplo, aqui no Brasil eu nunca vi. Então, dividir essa resposta em dois pontos. Né? Primeiro, a arqueria tradicional chinesa, né, que é o meu ponto principal. Nós estamos com escolas pelo Brasil inteiro, já crescendo bastante, assim. Nós devemos estar já com entre cerca de 5 mil praticantes no Brasil. É claro, vai comparar com uma arqueria olímpica, é muito menos. Mas vem crescendo bastante, porque a procura é muito grande por esse lado, né, como eu falei. E nós temos escolas aí pelo mundo inteiro. Existem outras escolas também aqui no Brasil de outras arquerias tradicionais, como a arqueria mongol, a arqueria húngara, entre outras. A japonesa também, né, o Kyudo, que é uma técnica japonesa de arqueria tradicional, também tem escolas aqui no Brasil. E a arqueria montada, sim, a arqueria montada, existe uma associação brasileira, que é a Associação de Arqueria Montada Brasil, Arqueria Montada Brasil, AMB,
que sim, é um movimento ainda incipiente, que está crescendo, tudo ele é muito forte hoje em dia em Goiás e São Paulo, mas aqui no Sul a gente está começando um movimento, e sim, já teve um atleta que foi para os Estados Unidos Mundial e tirou o terceiro lugar, que foi o Keter. O Keter em São Paulo. Eu estive agora lá em São Paulo com ele, fazendo uma série de aulas privadas para legal, cara. treinar tudo. E ele realmente está num movimento muito forte assim nesse trabalho de arqueria montada. Esse ano vai ter o encontro brasileiro agora em abril, que vai ser em Goiás. Então, só que a arqueria a cavalo ela é muito mais difícil. Se a arqueria tradicional já é difícil, porque você tem que ter equipamento, tudo. A arqueria montada é vezes 10, né? Porque você tem que ter o cavalo, você tem que ter o aras, você tem que organizar, é muito caro, né? Sim. Para organizar tudo isso. Então, acaba sendo difícil, mas são esportes que vêm crescendo, e tem aqui no Brasil, ambos já estão presentes aqui no Brasil. Em geral, você acha o que você tem que aprender primeiro? Você tem que aprender a montar o cavalo ou você tem que aprender o arco e flecha? Responde isso daí, ô Sérgio, e aí vamos voltar para a arqueria, porque tô vendo que a gente tá fazendo dois caminhos assim, ó, que os dois são interessantes, né? E a peculiaridade ali do cavalo acaba chamando atenção, mas vamos tentar aí voltar para esse... Eu tô muito curioso, já quero ver aí se a MB depois participa com a gente aqui. Com certeza, eles já participaram de outros podcasts também, eu aviso eles para participar. Show. Sobre vocês. Olha, eu fiz o caminho de arqueria primeiro, cavalo depois. Dizem que o mais fácil é o contrário, é você dominar o cavalo primeiro e depois adicionar a arqueria. Porque o cavalo é o mais difícil. Você ter controle sobre o cavalo, e o cavalo ele vai estar numa velocidade muito alta, né? E aí você tem que fazer a nocada, que é colocar a flecha no arco, muito rápido. O tempo ideal são 3 segundos a cada tiro, para você nocar, puxar e atirar. Então é tudo muito rápido. Então eu comecei com a arqueria e depois adicionei, e agora estou adicionando o cavalo. Mas a maioria das pessoas que estão na ponta hoje aqui no Brasil na arqueria montada fizeram o caminho inverso, começaram com o cavalo, depois adicionaram a arqueria. Mas eu acho que ambos dá para fazer. O importante é que você tem que estudar ambos, né? Não dá para você só estudar um e achar que o outro tá ok. Não, tem que estudar muito os dois. Aí você falou que tem uma competição internacional, né, de arqueria, né, de arqueria tradicional. E você falou que tem tradições diferentes, tem a tradição chinesa, tem a mongólica, né, a europeia. Como é que é a diferença de equipamento? Porque na hora que você estava falando aqui, eu já passei na minha cabeça filme de cowboy, dos índios atirando, né, que eu não sei até onde isso é lenda, né, ou da onde que veio o arco para eles, ou os nossos índios, né? Os nossos índios, normalmente, pelo menos o que eu tenha visto, os arcos são mais chatos, né, como se fosse uma Bambu, chapa, né? E tudo. Como é que é essa diferença de arco tradicional? Aproveita e traz esses tipos de arcos também, ô Sérgio, por favor. Tá, boa pergunta. Então, assim, existe o arco tradicional utilizado hoje pelos asiáticos, ele é mais ou menos parecido em todos os países, menos no Japão. O Japão ele vai ter algumas particularidades no Yumi deles, mas Coreia, China, Mongólia vão usar o arco bastante parecido. Esse arco ele vai ter algumas características. Ele vai ser um arco recurvo. O que é um arco recurvo? Ele vai ter uma curvatura para dentro, que normalmente é como a gente conhece o arco, né? Que ele é um C. Só que além desse C, ele vai ter 2 pontas extras, que a gente chama de orelhas. Então ele forma quase como se fosse um W, na verdade. E isso foi feito para você poder ter um arco potente, porém não muito grande. O que acontece? Os arcos que formam esse C, para eles poderem ser potentes, eles têm que ser grandes. E aí você tem os famosos longbow, né, britânicos, ou mesmo aqui, por exemplo, os indígenas brasileiros, os arcos são muito grandes, né? Porque era o jeito para você ter potência no arco. Só que você usar um arco tão grande a cavalo é muito difícil. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a desenvolver essa tecnologia, que é o uso dessas orelhas, né? Que elas são partes não flexíveis, são feitas de madeira, que elas vão nas extremidades do arco, e elas dão uma potência extra para o arco. Então, na hora de você puxar, você consegue ter uma potência maior do que se não tivesse aquela parte extra, né? Então, essa recurvatura do arco
foi essencial para você poder ter o arco a cavalo. Outro aspecto importante é que os arcos tradicionais, eles são ambidestros. Então, eles não vão ter uma coisa que tem em todo o arco olímpico, que é a janela. O que é a janela? É um local em que você apoia a flecha. Então, esse local que você apoia a flecha, ele é feito no próprio arco. Os arcos olímpicos, eles vão ter sempre essa janela. O arco tradicional não vai ter. O arco tradicional, o apoio da flecha é feito com a mão. Então, você segura o arco com a mão. E você a sua pode mão vira a guia ali da flecha. Exatamente. E daí você pode segurar o arco tanto com a esquerda quanto com a direita. Então você pode desenvolver uma ambidestria com o mesmo arco. Inclusive trocar o arco de mão durante a própria prática. A cavalo, tudo. A gente faz de várias loucuras. E essa questão ambidestra também ela é essencial para a arqueria tradicional, porque durante o combate se fazia muito isso mesmo. Você trocar o arco de mão para você conseguir continuar atirando. E o outro aspecto que é bem interessante, só que ele é interessante numa questão mais histórica. Hoje em dia ele já não é mais tão utilizado. É que os arcos, principalmente os mongóis, mas os chineses também, eles eram feitos de diferentes materiais orgânicos. Então o arco ele era feito de madeira, como a gente conhece até hoje, mas ele também levava chifre de búfalo e tendão de búfalo. Então o que acontece? O arco ele possui lâminas, que são essas curvaturas. Essas lâminas, elas então eram feitas em 3 camadas. A camada interna era feita de chifre. Então era uma lâmina de chifre que era colada, então você tinha uma madeira no centro e essa lâmina de chifre colada na parte interna. Para quê? Para trabalhar uma resistência à compreensão do arco. Então você puxava o arco, ele começava a comprimir, e esse chifre fazia uma resistência contra esse movimento, para o arco voltar o mais rápido possível à posição original dele. Então isso dava mais potência. E na parte externa era colocado o tendão. E o tendão ele servia para dar uma resistência à tração do arco. Então você puxava o arco, o chifre fazia esse movimento de resistência à compreensão, e o tendão ele estendia e tendia a voltar de volta à sua posição originária. Então essa junção desses três partes do arco, esses 3 materiais, eles davam uma potência muito grande ao arco, o que fazia com que ele fosse muito eficiente energeticamente, então ele dava uma potência muito maior e fazia com que você pudesse ter um arco menor. Então, de novo, essa questão do tamanho do arco, como ele era muito importante. Mas você está falando de tamanho? De qual altura, digamos assim, de uma ponta a outra? Qual que era o tamanho desse arco? Mais ou menos 1,20 m, algo assim, ou arcos até menores, ou arcos de 1 metro. Nessa configuração aí, com essas 3 camadas aí. Nessa configuração, isso. E então esses arcos, eles eram feitos desse material orgânico, eram arcos muito pesados, muito brutos, E hoje em dia já é muito mais difícil encontrar. Normalmente, quando existem poucas pessoas que fazem arco ainda nesse modelo tradicional, normalmente são arcos que demoram 1 ano para ele ficar pronto e você paga uma fortuna gigantesca por ele. E as pessoas usam mais como para ter, para ter em casa, elas acabam item de condicionador, né? Elas acabam nem utilizando por ser um item tão raro, tão caro, Mas... Às vezes faz igual o meu remo. Eu tenho um remo groenlandês feito de madeira, eu não boto ele na água, não. Ele é uma peça de arte, cara. O remo é lindo. É isso aí. Eu acredito que hoje em dia seja mais isso mesmo. O pessoal compra como uma peça de arte, uma peça histórica, do que para utilizar de fato em competição. Normalmente o pessoal que vai utilizar em aula regular, nas aulas que a gente faz, são arcos de fibra, Fibra de vidro, fibra de carbono, madeira. Tem uns arcos laminados em madeira hoje em dia, que são madeiras de diferentes resistências, que você lamina elas e aí você também tem um arco mais poderoso, Esses arcos também hoje em dia estão bastante famosos, são arcos leves de segurar. E esses são os arcos hoje de ponta, assim, de elite, são esses arcos laminados em madeira. Mas a maioria dos arcos são de fibra. Mas isso é uma modernidade, Você pegar uma madeira, tratar... O meu remo é assim, são várias camadas de madeira e depois tem uma resina que é segredo do fabricante, ele não quis me dizer de jeito nenhum.
e, né, que dá até um aspecto bonito e tudo. O quanto que isso é aceito numa arqueria tradicional? Por exemplo, vamos lá no encontro, lá na Mongólia, lá. Vale esse tipo de arco ou tem uma regra específica? Não, o arco tem que ser de madeira. Não, tem regras específicas, mas esses arcos todos valem. Você pode usar o arco de fibra, tudo. O que você não pode ter no arco são aparamentos, né? Mira, balanço, que você tem os arcos olímpicos, você vai ter questões para trabalhar o balanço do arco, né? Contrabalancear o peso do arco. Então, equipamentos extras não são permitidos, né? O arco ele tem que ser o mais próximo de um tradicional possível, mas, é claro, trabalhando com essa ideia da modernidade, porque senão a gente não ia ter quase ninguém competindo também, né? E o que você acha legal? Qual que seria um arco bom? Um de madeira, um de fibra? O de madeira. Eu sou fã do arco laminado de madeira. Tem um arco que é o modelo Kaiwan. Esse modelo Kaiwan, ele era um arco que ele foi utilizado na China, em batalhas, tudo. Ele é um arco tradicional, laminado de madeira, que era utilizado pela elite de arqueiros, né? Então, eram os arqueiros com as patentes mais altas, tudo, que atiravam melhor, que tinham esse modelo de arco, porque ele é um arco muito bem fabricado, assim, é um arco muito leve de segurar, ao mesmo tempo muito resistente, muito bom de puxar. Ele tem uma puxada que você não sente tanto o peso dela, mas ao mesmo tempo te entrega uma potência. É um arco bastante caro hoje em dia para comprar ele, dentro de uma visão assim de arqueria. Você vai gastar uma média de R$3.500 para comprar um arco desse, enquanto você encontra arcos tradicionais por R$600, R$700. Mas esse é o meu arco favorito hoje em dia, o arco de Kaiwan. Tá. É um arco chinês. E falando um pouco aí de segurança, ô Sérgio, quais são os riscos que existem você usando ou treinando aí com arco e flecha? O risco é maior de você se machucar e machucar outros. Como é que são esses riscos aí? Perfeito, ótima pergunta. Por isso que é importante, inclusive, né, sempre buscarem aprender numa escola, né, frequentar uma escola de arqueria para aprender direitinho as regras. Você vai estar num local controlado. A gente leva as regras de segurança muito sério na nossa escola. Então a gente nunca teve nenhum acidente sério na nossa escola, nem de ninguém se machucar de forma séria, nem de ninguém, graças a Deus, ninguém acertar outra pessoa. Então, que é o mais importante, né? O mais comum é a pessoa raspar a pena na hora de atirar, como é a sua mão que está segurando, né, o arco ali, sua mão que faz. A janela serve justamente para evitar isso, né? É você raspar a pena na sua mão da frente e criar um cortezinho ali por conta da pena. Mas isso é uma questão de ajuste de mão, ou às vezes a pessoa põe uma luva, né, de couro ali para proteger e aí já resolve. Então, mais comum são coisinhas assim. Ou da pessoa machucar o dedo de tanto ficar puxando, bater com a corda no braço da frente, que são tudo coisas de postura que a gente vai ajustando. Então, o mais comum é a pessoa se machucar, né, do que machucar o outro, porque machucar o outro é um erro grave, né? Não existe machucar o outro ser um erro tranquilo, né? A partir do momento que uma flecha pegou numa pessoa, de qualquer forma que seja, é um erro grave, é um erro gravíssimo, né? Então, nós Houve trabalhamos... uma série de erros até chegar ali, né? Você Exato. tem noção porque, por exemplo, eu assisto na escola as aulas, né? A escola tem o quê? Uns 10 metros ali de tatame? Sim. Né? Como é que você acha que sai velocidade e força de uma flecha lançada de um arco desse? Tem alguma noção? Não? Tem um número? A gente mede os arcos por libras, né? A força dele. Então, por exemplo, a gente usa em média um arco de 30 libras, 25 libras, aí para saber a força que ele vai, a velocidade, tudo aí eu já não sei te dar dados tão avançados assim. Eu sei a potência dele só. Mas então, se eu for escolher, né, é isso, eu quero um arco de tantas libras, 30 libras. Isso. É um Normalmente um arco iniciante vai ter cerca de 25 libras, 20 libras, né? O arco de 30 a 35 já tá ótimo. Tem gente maluca. Eu tenho um aluno que eu gosto de falar sobre ele, porque ele é totalmente louco. Ele comprou um arco de 90 libras. Mas para quê? Um arco de 90 libras é um negócio monstruoso, assim, e ele quer chegar a 120. Então, mas não isso não pode ser na escola, porque ele vai atravessar aqueles vai atravessar a parede.
Um arco desse é utilizado para atravessar a armadura, né? Então não, eu não deixo ele tirar lá na escola. Ele já tem esse arco de 90? Sim, ele tem. Caramba. É bastante louco. Ele teve que encomendar um arco especial, tudo, para conseguir. Porque não é comum, né? Não é comum uma pessoa ter um arco tão pesado. Na arqueria montado, o mais comum, por exemplo, é 25. Né? Essa pressão é a pressão que a corda exerce, é isso, sobre a flecha? A corda é a arco, estrutura, né, Regi? Sim, a estrutura tem que suportar. A potência do suportar. arco vem da estrutura, né? Mas sim, é a potência que vai ser aplicada à flecha. Podemos colocar assim. Porque se você pode colocar um cabo de aço ali, né? Eu não sei qual é o material que usa para fazer a corda, né? Mas você botar um cabo de aço ali, ou você colocar uma corda dinâmica, tanto faz. Agora o arco, ele precisa ter a resistência de envergar tudo. Eu acho que não, Renan. Vamos deixar o especialista Não falar. é, não? Mas eu acho que o cabo de aço, ele não tem a mesma flexibilidade de que uma fibra que a gente usa na escalada, por exemplo. Então vamos lá. E na minha cabeça, né? O Sérgio vai falar agora, mas na minha cabeça a corda tem que ter Então, beleza. Elasticidade. Esse aí você. Não, minha impressão. Vamos falar com o Você especialista. está considerando o arco de brinquedo que você tinha lá, que era um elástico e puxava. Né? E o que o desenho do Pica-Pau mostrava. E eu acho que é um cabo de aço fixo, estático, e aí a curvatura do arco joga ele. Mas Vamos hoje lá. a gente tem fibras muito resistentes, né? Que tem uma certa elasticidade. Vamos lá, Sérgio, fala aí. Desmistifica pra gente. Vamos lá. A potência vem 100% da estrutura do arco. Vem do arco em si, não vem da corda. Ou seja, Redi, eu tô certo. A corda, ela não é elástica. Ela é de fios mesmo, assim, de fios naturais, né? Mas é importante que seja uma corda específica, claro. Um fio de aço eu acho que não funcionaria. Mas Viu? Você Sim. também tá é o meio termo ali. Mas, de fato, a potência... eu acho que o que tu colocou, Renan, é bem isso mesmo. As pessoas estão acostumadas com aquele arco que compra lá criança, na lojinha do mercado. Naquela ali. loja, naquela loja. Tem muito aluno que acha isso. Não, se eu trocar a corda do meu arco, eu consigo mudar a libragem dele. Não, porque não vem da corda a libragem. A libragem vem da estrutura. Exato. É claro, se você botar uma corda menor ou maior, vai mudar a estrutura também. Então, isso vai mexer na libragem. Tá? Você vai acabar mexendo na libragem porque você vai mexer na estrutura, mas não por conta da corda. Bom, eu perguntei a questão do acidente ali. Acidentes... Ok, legal que é difícil de acontecer. E eu acho que os incidentes são esses aí que você mencionou, né? Isso. Com as flechas, enfim. Eu perguntei porque tem um amigo nosso que comprou um arco e flecha, não sei se você vai lembrar quem é, mas depois eu te falo. Eu sei, ele quis usar lá no Centro Olímpico, esse lá mesmo. na universidade, eles disseram, aqui com esse arco, não. Pois é, não tenho ideia de que arco era, mas ele comprou esse arco e aí levou para... vamos brincar com um instrumento altamente perigoso. Ok. E aí, um dos sem noção que estava junto lá, eu não estava junto, não estava presente, mas se eu tivesse lá, talvez eu também teria me machucado. Faltou um sem noção, né? Faltou eu sem noção lá também. Ele foi atirar e, cara, de fora a fora o antebraço dele, a parte interna do antebraço dele, foi queimada, raspada e deu um machucado muito feio. Nossa. Né? No braço, né? Quando ele foi esticar a corda. Não, na hora que ele esticou, na hora que ele soltou o cabo ali, né? Saiu raspando ali a pele dele e cortou tudo, né? E aí, qual foi a solução? Vamos começar a enrolar o braço para isso nunca mais acontecer. Ou seja, zero instrução, zero orientação. Se eu não me engano, é um arco daqueles que tinham várias polias e tudo, que multiplicava a força, sei lá. Sim. Enfim, era fácil de puxar e forte para lançar. O arco composto, chamado aqui no Brasil, né? Que é aquele arco que tem as roldanas. Ele é um arco que ele tem uma facilidade para puxar e ele é altamente potente. Ele é muito utilizado para caça, esse arco, né? Justamente. Aí, ó. Pois é. Beleza, vamos dentro Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Você falou que tem muito acidente com o lançamento da flecha com a pena, né?
É pena mesmo? Pena não é sintético, não é material sintético, não é nada disso. Você vai lá e tira da galinha e bota ali, é isso mesmo? Nós, na nossa escola, usamos pena, pena de verdade, tá? Pena, não pena natural mesmo. Mas existem muitas escolas que compram flechas mais modernas, feitas de carbono, com pena de plástico. Dá para ter os dois. Dá para você ter flecha com pena de plástico. A gente prima por uma flecha mais tradicional. Então, nossa flecha é feita de bambu e com as penas de verdade. Né? Porque a gente busca essa ideia de ter algo mais tradicional. Mas dá para você ter também a flecha de carbono com as penas de plástico, não tem problema nenhum. Mas quer dizer então que a flecha, eu jurava que a flecha tinha uma outra estrutura, ela é de bambu. As nossas são de bambu, porque é a flecha tradicional chinesa. Eu já vi flecha de fibra também. Tem, não tem? Sim, sim. As flechas modernas são todas de fibra. Né? Aí, as nossas flechas que a gente usa na nossa escola, a gente prioriza pelas flechas de bambu, porque são as flechas tradicionais. E o bambu, nesse caso, ele é muito melhor do que a flecha de madeira, porque a flecha de madeira também é tradicional, mas o bambu é melhor. Você está querendo saber se existe um arco e flecha vegano, é isso? Não, não é isso, é porque eu vejo eles atirando, né? Eu chego mais cedo para ver a de arqueria. E para mim era fibra aquilo, não tem cara de ser bambu, entendeu? Você olha assim. Na sexta-feira eu te mostro lá a flecha para ver como é que é. Tá, Redi, na hora que você for falar mais alto, afasta um pouquinho que tá estourando na hora que você... Tá estourando, eu vou diminuir um pouco o volume aqui também. Mas tá bom. Vamos mudar de assunto dentro do mesmo tema. Sérgio, agora vamos falar de como realizar e como alcançar público com essa atividade. E já quero começar iniciando aí com uma pergunta meio que polêmica. Arco e flecha é esporte de rico? Uma boa pergunta. Então, assim, eu vou só ampliar um pouco a resposta e chegar nesse ponto aí. Existem hoje em dia três práticas distintas de arqueria, né? Que você pode escolher qual caminho você vai querer. Tem a arqueria competitiva, então a arqueria que você vai fazer para competir, que pode ser tanto a tradicional quanto a olímpica, né? Sempre que tem Olimpíadas, tem uma onda gigante de pais querendo inscrever filho lá na nossa escola. E quando a gente fala que a nossa arqueria não é olímpica, eles ficam super chateadíssimos, né? Exato, porque eles queriam que o filho se tornasse, né, o novo expoente do esporte. Expoente da arqueria. Então tem a arqueria competitiva, né, que vai ser aí, a gente vai ter tanto a tradicional quanto a olímpica. E você vai ter também a arqueria focada em movimentos tradicionais utilizados em guerra, né, com posturas de guerra, com movimentos de guerra, com estratégia, estudo de estratégia, tiro de guerra. E você vai ter a arqueria mais zen, né, mais voltada para o interno. Né? Então você vai ter normalmente esses três direcionamentos hoje em dia na prática. Você vai ter escolas que trabalham somente um desses três aspectos. A nossa escola trabalha o aspecto 2 e o 3. A gente vai ter tanto o trabalho mais externo, que a gente pode dividir, né, já que estamos falando de arqueria chinesa, yin e yang. Então você vai ter tanto o trabalho mais externo, mais yang, que é o trabalho de movimentação, atirar correndo, por exemplo, que é muito legal, a gente faz tiro em movimento, caminhando, atirando, atirar de costas, atirar em movimentos do chão, então que são movimentos bem ativos, né, bem buscando emular as posturas que o pessoal fazia, que os guerreiros faziam nas guerras. E a gente vai ter o lado interno também, então uma chamada arqueria meditativa. Então você vai ter esse lado de trabalhar a respiração com a arqueria, você vai ter esse lado do trabalho mais interno mesmo, de olhar para dentro, né? Nós vamos ter até, inclusive, posturas terapêuticas, então uma arqueria voltada para um desenvolvimento terapêutico. A gente vai ter esses dois estudos na nossa escola. A gente começa com um trabalho mais yang, porque a gente acredita que esse é o que vai empolgar a maioria das pessoas, né? Que é correr, quer fazer as coisas com mais atividade, e com o tempo a gente vai introduzindo o lado mais interno. Vão ter escolas que vão fazer só um, e vão ter escolas que vão fazer somente o outro. Dentro da questão financeira, a nossa escola busca com que não seja uma atividade de rico. Então, por exemplo, na nossa escola, você não precisa comprar o seu material. A gente disponibiliza todo o material para o aluno. Isso é uma pergunta que fazem muito para mim quando vão perguntar sobre aulas experimentais, é se a pessoa precisa ter o material desde o início.
E não, nós fornecemos todo o material, arco, flecha. De fato, arco, flecha, todo o material é caro, é muito caro você manter esse esporte dentro da escola. Uma flecha, a flecha que a gente usa, custa entre 50 e 80 reais. Uma flecha. Então, o aluno quebra uma flecha, já é um dano aí de uns 60 reais que a gente vai ter. E para um ambiente acadêmico assim, qual é o tempo de vida útil de uma flecha? A gente vai consertando a flecha, né? Com o tempo, assim, depende se são estragos pequenos, a gente conserta a flecha. Mas todo ano tem que estar comprando flecha nova, né? Uma flecha vai durar aí, normalmente, no máximo uns 2 anos, né? A gente já vai precisar trocar ela. Se ela é do teu uso pessoal, aí pode durar muito mais tempo, pode durar anos, né? Se você não ficar quebrando ela. Se considerando aí que é uma escola, né, de uso contínuo, constante e inadequado, que afinal de contas são pessoas treinando, né? Inadequado eu digo que a chance da pessoa errar mais é muito maior do que qualquer outro ambiente. Inexperiente é melhor, Renato. Inexperiente é melhor do que inadequado. Obrigado. Inexperiente é melhor. Pessoas inexperientes ali, então a chance de quebrar é maior. Uai, Isso. 2 anos é um tempo bom. Aí a gente tem que fazer a troca dos alvos também, né? Porque os alvos eles vão ter manutenção. Então existe uma manutenção grande ali. A pessoa que vai querer ter seu próprio equipamento, ela vai gastar uma média entre R$1.000, R$1.500, por aí. Aí você pensando em outros esportes que você até gasta mais do que isso, né? Você vai ver um caiaque, né? Uma prancha de stand-up e tudo mais, é muito mais caro. Então ele não é tão caro assim como as pessoas pensam. Mas tem esse plus, né? Você não tem a necessidade de ter o seu equipamento. A única coisa que a gente faz é que quando o aluno vai comprar o equipamento, a gente faz questão de sempre ajudar o aluno a escolher, porque é muito comum o pessoal comprar arco barato e vagabundo, né? E aí um arco vagabundo que estraga na sua mão, ele pode te machucar, né? Um arco, ele quebrar na sua mão... né? No meio de um tiro... ele pode te machucar. Então a gente sempre busca ter esse cuidado com os alunos, né? Para eles escolherem bem o arco que eles vão comprar, tudo, para ser uma compra bem feita, né? Para ter o seu próprio arco. E ter seu próprio arco é igual em qualquer outro esporte você ter seu próprio equipamento, né? Outra coisa, né? Você cria essa intimidade com o seu equipamento, né? Você cria essa conexão com o seu equipamento, é outro nível, né? Mas daí, é claro, vão ter os valores que vão ser inerentes a isso. Para quem já tem o arco e a flecha, o valor é diferenciado da mensalidade? Não. Porque a gente cobra um valor diferente na arqueria, que é muito pouco. A gente cobra um extra de R$35 a mais na mensalidade, no caso da minha escola específica, por conta da manutenção de todo o equipamento, que envolve o próprio alvo também. Mas porque se o aluno esquecer um dia, por exemplo, seu equipamento não levar, a gente empresta para o aluno, e a aula de arqueria ela tem um número limitado de alunos. Então a gente cobra um valor extra da arqueria por todo o contexto. Mas daí vai do aluno querer levar o seu próprio equipamento ou não. Redi, quer perguntar alguma coisa nesse sentido? Não. Eu vejo gente sair com arco debaixo do braço. Hoje eu vi uma menina que, inclusive, achei linda a performance dela. Você tá fazendo o que nessa academia, Redi? Eu faço Tai Chi Chuan. Faço Tai Chi. Tá bom, tá explicado. Inclusive, por enquanto. Você que está assistindo a gente, você está ouvindo a gente aqui, nós já gravamos um episódio falando de Tai Chi, eu acho que eu já comentei isso. Mas não foi pro ar, nunca foi pro ar porque deu problema em um dos áudios lá e não deu para recuperar. E olha que, para eu não publicar um episódio... mas não tinha áudio, né? A gente perdeu um áudio. Não tinha como. Não tinha. Mas temos chances de fazer agora um de Tai Chi aí. Teremos. Tenho contatos. E vamos lá. O Sérgio, na escalada, que é o esporte que a gente aqui pratica mais, né? Ou pelo menos praticava, mas de melhor comparação, você tendo a sapatilha, que é um item da escalada, já é suficiente para você participar de um grupo de escalada, né? Você tendo a sua própria sapatilha. Porque pegar uma sapatilha emprestada é possível também, ok, mas... Mais ou menos, depende do dono, rola muito ciúme com sapatilha. Pois é, tem essa questão, e tem a questão de higiene pessoal, tem questão de tá apertado ou não tá, você emprestar uma sapatilha
de uso esportivo para um cara que está indo fazer uma tradicional e vice-versa, e a sapatilha não servir, enfim. Uma coisa que é bem pessoal e que já é suficiente para você participar de qualquer atividade é ter uma sapatilha, e eu incluo também ter o seu próprio capacete. E na arqueria, tem essa questão também de tipo, eu sou um esportista amador, mas eu sou um esportista de arqueria. Se eu tenho esses itens... Tá dando muito barulho externo aqui? Não, barulho externo não, deu uma falha aí. Tá passando um caminhão de lixo aqui. Vamos lá. E aí, eu posso ser considerado, eu posso me considerar também e participar de clubes ou de grupos, enfim. Quais os itens que eu preciso ou que já é suficiente para eu ter? Ou apenas o conhecimento técnico já é suficiente? Na nossa escola, só se inscrever e entrar e tá tudo certo. E ter roupa. Uma calça, uma camiseta. Não, tá vestido. Porque isso não é feito não, nem um uniforme específico precisa. A gente tem, né? Mas não tem. A gente aceita qualquer aluno estando lá, tendo boa vontade, pode participar sim das aulas. É claro, você indo ali participando das aulas, né? Se você quer treinar por conta, aí são outros 500, né? E você vai ter que ter todo o equipamento, tudo alvo, local, tudo. Mas para você estar ali na escola praticando, indo, é só ter boa vontade e pronto. Porque, inclusive, a gente faz aula descalço, né? Porque a gente faz aula em cima de um tatame. Então, nem mesmo tênis você precisa. Às vezes o pessoal pergunta aí se você precisa de um calçado apropriado e tal. Para arqueria de solo, nem mesmo isso precisa, porque a gente faz dentro do tatame. Então, tu não precisa de nada, não. É só ir praticar. Isso para arqueria de solo. Para arqueria montada, aí eu aconselho uma bota. Tem um cavalo, né? Não precisa ter. Aí que tá. Se você vai praticar, normalmente o pessoal vai ter o cavalo, né? Mas falando de ti, assim, para você ir no local que tem arqueria montada, eu aconselho ter uma bota, porque ajuda, assim. Eu acho desconfortável você ficar só de tênis. Tem gente que faz só de tênis. Nossa. Eu prefiro fazer com a bota. Normalmente o local vai ter o capacete, vai ter tudo para te emprestar também. Mas para ter o teu equipamento, assim, quando eu fui fazer os cursos, tudo, eu achei legal ter o capacete, ter a bota, eu acho que já é bacana. Mas para arqueria de solo, nada. Só chegar lá, praticar e tá tudo certo. Tá, e falando de legalidade, questão de autorização, enfim... dá para praticar a arqueria em qualquer lugar? Eu posso... tem aqui um arco e flecha, reuni um grupo de amigos aqui, chamei o Sérgio para dar um workshop para a gente aqui. Então, vamos para uma praça e ele vai fazer esse workshop. Existe alguma legislação, alguma coisa assim? Porque, vamos lá, aí serei extremado, tá? Quero fazer uma aula de tiro, né? Tiro, arma de fogo. Não posso ir no meio de uma praça, num lugar público e fazer isso. Arco e flecha também é uma arma, né? Uma arma branca. É uma arma branca, né? Eu consigo ferir uma pessoa se eu desejar. E aí, eu consigo praticar em qualquer lugar? O arco e a flecha, né? É considerado arma branca? Lógico que é. Você consegue machucar alguém. Não, pra mim, a arma branca era só lâmina. Mas ele pode ter uma lâmina na ponta. Eu posso machucar alguém com um martelo também, com uma marreta. Então, não existe uma legislação específica sobre arco e flecha no Brasil. Em alguns países, há. No Brasil, não há uma legislação específica sobre arco e flecha. Então, o que é bom e ruim, né? É bom porque daí nos dá mais liberdade, é ruim porque vai da interpretação da pessoa, né? Então, por exemplo, do policial... Do bom senso, né? Do bom senso, exato. Normalmente, quando eu vou viajar com arco e flecha, a companhia aérea considera item de esporte. Então, ela não vai considerar como uma arma branca, por exemplo, como uma faca, se eu estiver viajando com uma faca ou uma espada. Eles consideram sempre como item esportivo. Você é obrigado a despachar ou não? Você pode levar como bagagem de mão? Não, tem que ir. Por conta, principalmente, da ponta de metal, né? Ponta de metal não tem como, né? Eles não vão deixar. Equipamento pontudo, né? O arco, talvez, eu nunca tentei. Só o arco em si, né? Nunca tentei. Mas a gente sempre despacha por desencargo de consciência e a gente vai lá e despacha.
Quantos você já perdeu em companhia aérea? Porque eu vou te falar, hein? Teve um arco meu que quebrou. Aí, Nunca ó. perdi, mas teve um arco meu que quebrou. E foi bem ruim. O perder que eu digo é danificar mesmo. Não, teve um arco meu que quebrou. Hoje, agora eu fui para São Paulo, esses tempos, aí a gente comprou um case mais rígido e tal, aí deu boa. Mas tem que tomar esses cuidados, sim. É sempre a gente viaja com o coração na mão quando o arco é despachado. Mas, assim, para você praticar numa praça tudo mais, não aconselho a fazer isso. É claro, se alguém denunciar, aparecer a polícia ali, ele vai ter toda a razão em te proibir, né? E talvez até tomar outro equipamento. Então, o que eu aconselho é sempre fazer isso de forma privada, né? Você ir... sim, a gente faz workshop em locais, tudo, mas daí eu faço um estudo ali do ambiente. Não precisa de uma autorização especial para isso. A gente só faz um estudo do ambiente para ver se ele comporta uma aula de arqueria. Tem que ter um espaço onde, obviamente, não vai ter nada atrás, né? Para a gente poder atirar sem ter nenhum problema. A gente já fez tiro em locais abertos, a gente faz sempre, nós temos uma associação brasileira, acho que isso é importante também. A gente tem a Associação Brasileira de Pacua, que é o estilo que eu pratico, e que coordena fiscaliza, né, essa prática do meu estilo aqui no Brasil e no mundo, que é a Liga Internacional de Pacua. Então eu tenho essa federação com eles, e qualquer problema que tiver, a gente vai responder a eles também. Né? Então, nós temos a fiscalização que a gente faz, que é uma fiscalização própria, para autorizar uma pessoa a dar aula. Então, se chega uma pessoa qualquer querendo dar aula de Paco, ela não vai poder. Ela tem que ter certificação, tem que ter autorização. Então, também para não ter qualquer maluco dando aula por aí. Existem certificadores nacionais ou é só internacional? Não, internacional e nacional. A gente tem a Associação Brasileira que faz a parte nacional, que a sede fica em Florianópolis, e nós temos aí a Associação Internacional que cuida de todas as associações nacionais. Inclusive, uma certificação que você faz aqui de Pacua, aqui no Rio Grande do Sul, ela vai valer em qualquer lugar do mundo que tiver associação lá, você chega lá, a certificação vai ter válida, exatamente, né? A mesma validade, exatamente. Por isso que eu pude dar aula em outros países também. Então, a gente vai trabalhar aí nós temos uma série de diretrizes, né, que nós temos que seguir em relação à linha de tiro. As pessoas não podem passar da linha de tiro sob hipótese alguma, né? Então, você tem uma série de regras de segurança que a gente tem a obrigação de aplicar em qualquer lugar que a gente vai fazer um evento de arqueria, né? Se sai fora ali do normal, né? Quando a gente vai para um local, o pessoal quer muito aprender arqueria, mas ele sai um pouco fora das regras rígidas, a gente usa flechas de contato. São flechas que elas são feitas para a gente poder atirar um no outro. Olha que legal. Olha que a quinta série aqui já pensando merda. Meu Deus do céu. Então, inclusive existe isso. Lá fora é bem comum. O pessoal chama de archery tag. Que é tipo um paintball de arco e flecha. A gente faz também. Então aí você usa uma proteção na cabeça e você tem a flecha sem a ponta de metal com uma ponta de espuma. Aí uma ponta de espuma, a gente coloca espuma, outras coisas ali que fazem ela ficar bem fofinha. E aí você consegue, sim, atirar em outras pessoas ou atirar em alvos. E aí, por exemplo, você vai numa escola, como a gente já foi uma vez, que corre o risco de atirar, errar o alvo e bater na parede, algo assim. A gente usa essa flecha especial que daí não tem perigo. Mesmo que bata em alguém, não vai acontecer nada. Apesar que a gente trabalha com a ideia que não bata em ninguém também. E é bem legal. Esse trabalho de archery tag é bem legal. Como é que é o nome dessa modalidade aí? Archery tag. Archery tag. Porque ele lembra o laser tag. Sim. Né? Então é a mesma coisa, só que ao invés do laser vai ser o arco e flecha. É bem legal. Quando vamos ter isso na escola, certo? Eu quero fazer, eu tenho todo o equipamento, eu tenho as flechas, tenho equipamento de proteção, eu só não tenho tempo, mas eu quero fazer, porque daí seria legal a gente alugar uma quadra, né? A gente faz alugando uma quadra, assim, poliesportiva, põe ali os bunkers pro pessoal ficar se escondendo e tal, e faz uma brincadeira como se fosse um paintball mesmo. É bem legal. E isso, eu vejo uma forma, assim, não só também no arco e flecha, mas com muitos esportes. É quando você começa a introduzir isso dentro de um contexto social. Né? Eu perguntei ali atrás, né? É um esporte de rico, mas, poxa, você tendo aí essa experiência, essa vivência e esse propósito, essa intenção, nada impede aí de você participar de algum edital, alguma coisa, e de ter recursos para ofertar isso para uma parcela da população ou um público específico.
né? Então Com certeza. fica um incentivo aí, cara, que de repente você possa auxiliar ou ajudar aí a popularizar ainda mais aí na sua região através dessas atividades sociais. Eu digo isso porque eu já vi algumas comunidades, e pelo menos com artes marciais, né, jiu-jitsu, judô, o cara bota uma escolinha ali e oferta lá, sei lá, X vagas para quem não tem condição de pagar, alguma coisa assim. E aí você vai, né, e aí de repente, sei lá, 100 pessoas que passaram por ali, vira ali um ícone e pronto, aí muda uma história, né, velho? Com certeza. Eu tive um trabalho que eu fiz um tempo atrás, eu quero voltar, inclusive, com ele, que era aula de arte marcial para surdos. Era numa escola de surdos aqui, uma escola pública, né, municipal, então eram pessoas de baixa renda e surdos. E aí nós trabalhávamos a questão da arte marcial com eles, e é sensacional, né? É Sim. muito gratificante, né, fazer esse trabalho. Sim, é bom demais. Eu já participei de alguns projetos sociais, é gratificante, acima de tudo, também. Bom, Redi, alguma coisa mais dentro desse tema aí, dessa questão da prática em si? Eu acho que eu tô satisfeito. Tá satisfeito, né? Então agora eu quero... O que você acha? Tem mais alguma coisa para complementar aí? Não, eu quero continuar o assunto, né? E agora, partindo do ponto de vista Eu tô procurando nossa pauta aqui, ó. Eu acho que... Passando do ponto do ponto de partida agora, que é incentivar quem está ouvindo aqui a iniciar o esporte. Poxa, conheceu um pouco da história, conheceu como que ele funciona, viu uma superficialidade ali de questões técnicas, né, a questão de responsabilidade, segurança, etc, etc. Chamou atenção e agora ele quer conhecer, mas na cidade dele não tem, ou na região dele não tem. Quais são os primeiros passos, Sérgio, que o ouvinte que está acompanhando a gente aqui pode tomar nos próximos dias para ele iniciar dentro desse universo? Eu estou falando isso e eu gosto de usar esse exemplo. Quando a gente falou de canoa havaiana, né, de canoagem oceânica, né, que o Christian Fuchs participou com a gente aqui, ele trouxe um detalhe muito interessante, que para fazer a canoagem oceânica, você não precisava saber nadar, bastava usar um colete. E aí um ouvinte que nós temos lá no Acre, pelo menos ele que escreveu para a gente, falou, poxa, eu não tinha me atentado para isso, comecei e perdi o medo da água, e eu já faço a canoagem, eu já estou remando, porque a minha limitação era não saber nadar. E agora eu comprei o colete e já tô remando. Então, detalhes pequenos e às vezes simples para a gente, mas que fazem a diferença para quem vai começar. Então, com esse sentido, assim, para quem gostou do assunto e quer iniciar a atividade, quais seriam os primeiros passos que ele pode dar, depois de ouvir esse programa, para iniciar essa prática? Bom, acho que o primeiro ponto é ver se tem uma escola perto de você, né? Nós temos o site que é paqua.com, lá tem todas as escolas do Brasil. Pode me procurar também no Instagram, @SérgioPaqua, tudo junto. Paqua, como é que escreve? Isso, Paqua se escreve P-A-K-U-A. Paqua. P-A-Q-U-A. Pronto. Isso. Aí o site é paqua.com e o meu Instagram é SérgioPaqua, @SérgioPaqua. E aí eu posso ajudar também, achar algum local. E assim, se a pessoa quiser muito, a gente vê o local que estiver mais perto, às vezes a gente pode ir lá, potencializar o trabalho com ela, fazer um trabalho mais conectado com ela de instrutorado, às vezes para ela começar com uma equipe. Então, tudo dá para fazer. A gente já fez muita coisa bacana dentro É claro, a arqueria ela é um pouquinho mais difícil do que uma arte marcial, do que um tai chi, por exemplo, que dá para fazer uma aula online aqui e pronto, né? A arqueria envolve você achar o local para fazer, mas às vezes a pessoa tem, né? As pessoas, eu tenho uma chácara, eu posso atirar lá e tal, a gente podia ver alguma coisa. Então, às vezes a gente pode combinar um evento pontual, para ir lá, juntar um grupo, ir lá e trabalhar esse evento pontual, ou às vezes a gente pode ver alguém ir lá e fazer esse trabalho realmente de preparação para a pessoa se formar e poder até ela mesmo começar a dar aulas, ela potencializar o trabalho na sua região.
existem vários níveis, né? Eu tenho uma aluna minha, por exemplo, que se mudou para a Itália, e o que a gente faz é a gente põe o celular, ela vai para um centro de tiro, de arqueria, daí mesmo, né? Porque na Europa tem bastante, né? Aqui no Brasil tem bem menos, um centro de arqueria, só que arqueria olímpica, e ela vai com o arquinho dela, o arco e flecha dela, e treina lá. E aí a gente consegue fazer aula em conjunto. Então, assim, quem quer dá um jeito, né? Então dá para fazer, dá para a gente ir organizando formas de trabalhar isso. Eu perguntei isso justamente nesse sentido, porque depois do Brasil nós temos aí Estados Unidos, Portugal, Nova Zelândia, são os países que mais baixam o nosso programa, né? Isso tudo só áudio, né? O Legal. YouTube nem tanto, mas em áudio a gente tem presença em mais de 30 países. Então é justamente para esses ouvintes também, né? Claro, a gente tem escola em Portugal, tem escola nos Estados Unidos, e na Nova Zelândia eu acho que tem um pessoal lá também. Então, assim, tem bastante escola espalhada, mas é um trabalho Tem na super legal. Mongólia? Cara, não tem na Mongólia ainda. Na Mongólia tem a arqueria mongol, né? Que daí não é a nossa, né? Mas eles têm todo o movimento de arqueria mongol lá muito forte. Mas quem sabe algum dia, né? A gente chega lá. Tá. Olha, eu entrei agora aqui no site deles, então tem no Ceará, no Distrito Federal, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, nós aqui, Santa Catarina e São Paulo. Tá. Tem EPI para iniciar, o Sérgio? Para fazer dentro de uma escola, não. Você vai à escola, vai passar tudo. Você pergunta de equipamento, né? Isso. Equipamento de proteção. Botar abraçadeira, equipamento no dedo para não machucar. Sim. A gente tem um equipamento que nós usamos que é um anel, que é um anel que a gente coloca aqui para proteger o dedo. Não sei se vocês querem que eu mostre, eu posso pegar, não sei se é aqui pro vídeo. Não, e tudo mais. pode falar, que aí fica, Tá. fica porque visual no para quem está só do ouvindo. podcast, né? Tá. Muita gente Então- ouve mais do que assiste o programa. Então tem um anel que a gente usa no dedo, porque nós fazemos. Isso é interessante falar, eu não falei em nenhum momento ainda do vídeo. A gente faz a puxada com o dedão, tá? Diferente do europeu, que faz a puxada com os 3 dedos. Isso é característico do tiro asiático como um todo, tá? O japonês, o coreano, o chinês, o mongol, todos fazem a puxada com o dedão. Porque o dedão é o dedo mais forte, né? Que a gente tem na mão, e ele faz a pressão do arco ficar numa área menor quando você puxa, né? Ele te dá uma. E a posição que a gente segura o arco, em que a gente abraça o dedão ou com o dedo indicador ou com o dedo médio, e esse dedo ele pressiona a flecha contra o arco. Isso faz a flecha ter uma estabilidade maior. Então, como a gente puxa o arco com o dedão, nós usamos um anel, que o pessoal chama de thumb ring, né? Anel de dedão, basicamente, que pode ser de madeira, pode ser de couro, pode ser de osso, pode ser de vários materiais. O mais comum é couro e madeira, né? E que ele é importantíssimo para você não machucar o seu dedão. Aí tem o pessoal que usa luva na mão da frente, que é para pena não raspar, né, e você não se machucar. E a proteção de braço, a postura que a gente usa com a flecha por fora, que a gente coloca a flecha por fora do arco, não por dentro como é o europeu, normalmente a corda ela não é para ela bater no seu braço. Tá? Se ela está batendo, a gente fala que você está fazendo a postura errada. Então você tem que ajustar a sua mão para ela não bater. Para além disso, a gente costuma usar roupa de manga longa. Então, para evitar, porque quando bate é pouquinho. Normalmente vai bater só na primeira aula, depois a pessoa aprende a fazer. Mas quem quiser... Aprende em 15 minutos. Aprende rapidinho, né? aprende Depois da rapidinho. primeira... Mas se quiser, existe a proteção de antebraço, tá? Que o pessoal do Olímpico usa obrigatoriamente. Mas na arqueria tradicional não é comum usar, porque vai da postura, que é uma postura diferente e faz com que a corda não bata no antebraço. Mas eu tenho alunos que até têm limitações físicas e tudo mais e colocam ali a proteçãozinha de antebraço para dar uma proteção extra, não tem problema. O necessário é a proteção de dedão. A luva da mão da frente e a proteção de antebraço na arqueria tradicional é opcional. Tá, existe uma figura folclórica que a gente usa aqui na trilha, que é o Rambo, né? E o sem noção, ou o desavisado, ou ignorante, ou inexperiente, dê o nome que você quiser aí, mas a gente, de maneira pejorativa, chama ele de Rambo. Quando existe essa figura também dentro da arqueria, a pessoa ou
o desavisado ou o bem intencionado, sei lá. E na hora que você vê o cara, você fala, ih, rapaz, tá chegando um cara ali que esse... A pergunta é, quais são os itens que você vê as pessoas querendo usar muito, mas, cara, é algo totalmente desnecessário. O que é? É que eu não tô buscando aqui o corte, tá? Não é buscando caça-clique nem nada. Mas, às vezes, existe uma mística de que, se eu tiver isso daqui, eu teria um desempenho melhor. Existe alguma coisa isso também na arqueria ou não? A qualidade do arco, né? Tem gente que acha tendo um arco Kaiwan de, sei lá, 10 mil reais vai atirar melhor, sabe? Aquela coisa, só não atiro tão bem quanto você porque meu arco não é tão bom, ou a minha flecha não é tão boa, sabe? Aquela coisa assim. Isso tem, mas de equipamento extra não. Mas da qualidade do arco, sim, com certeza o pessoal tem esse... Ou seja, agora, eu sei se é sensacionalismo, né? Você que tem um arco de 10 mil, você é um babaca. É isso, né? Que a gente tá falando aqui. Tá, entendi. Legal, cara. Bacana. Eu acho que a gente abordou bastante coisa aí, né, o Redi? Deixa eu te perguntar uma coisa, Sérgio. Você tem noção, assim, a gente falou que o movimento está crescendo e tudo. Tem noção de quanta gente... Você citou um número aí, de quanta gente está praticando? Aqui no Brasil, eu acredito que uma média de 5 mil pessoas. Agora, para o resto do mundo, eu não tenho esse número, não. Não, podemos ficar com o Brasil só, já tá bom. Eu acho que 5 mil é um 5 número... mil é um número bem É um expressivo. número bom, né? Sim, de caiaqueiros, Redi, tem ideia de quantos no Brasil? Não chega a isso, não. Pois é. Mas não chega mesmo. Tem mais gente remando de caiaque na Argentina do que no Brasil. Isso o tio Fux já falou. É verdade, ele sempre fala isso mesmo. E uma coisa que ele falou no programa da gente, puxando para algo que não tem nada a ver, é que teria muito remador de caiaque oceânico aqui no Rio Grande do Sul, por conta dos lagos e tudo. E é verdade. Eu tenho remado com muito mais gente do que eu remei em Vitória, no mar. Sim. Mas o assunto não é esse. A não ser que você vá levar um arco no caiaque para poder pescar. Mas aí tem que levar bastante flecha, hein? Vai perder a flecha, né? Atirar no rio, não perder a flecha. Se você for bom, não perde. Acerta o peixe e recupera. Sérgio, com relação à condição física do praticante, faz muita diferença? E aí, condição física e até condição, talvez, mental, emocional, né? E aí eu estou querendo trazer para uma outra linha, né? Que você mencionou aí os cavalos e tal, que existe a equinoterapia, né, que usa ali o cavalo e tal para tratar crianças, algumas questões e tal. Existe algo também, porque eu vejo que, pelo que você colocou para a gente aqui, exige bastante concentração, foco, atenção, calma, coisas que a gente vê muito no dia a dia hoje, né? Só que não. As pessoas estão dispersas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão distraídas. Existe algo também voltado assim, né, nesse sentido o uso da arqueria como uma terapia? Existe algo também? Claro, assim, eu acho que a prática da arqueria em si já é uma terapia, mas a gente vai ter diferentes alunos, né, com diferentes limitações. Eu tenho alunos com limitações físicas, mais simples até limitações mais graves que a gente vai tentando ajustar. Por exemplo, tem um aluno que ele tem questões de tremedeira, não chega a ser um mal de Parkinson, é outra coisa, mas que a gente foi trabalhando com um arco específico para ele, que permite com que ele consiga fazer, ele tem crescido super bem. Eu tenho alunos que têm problema no joelho, e aí não consegue fazer as posturas de chão, tem mais dificuldade para andar. A gente, no Paco, a gente tem uma filosofia de que a arqueria é para todo mundo. Então, nós buscamos sempre a arqueria para todo mundo, independente até de idade e tudo. Mas, assim, eu vejo que as pessoas que têm mais limitações físicas são, normalmente, as que vão se dedicar mais, porque elas querem superar aquilo ali. O maior problema que eu tenho, normalmente, é com o pessoal, justamente, que não tem nenhuma limitação física, mas é que sofre com esse imediatismo do nosso século e tudo mais. Então são pessoas que querem tentar fazer tudo para ontem, ficam muito frustradas por não ter acertado a flecha desde a primeira tentativa. A gente vê a pessoa se desesperando, sabe, ali tentando fazer, e aí a gente vai buscando acalmar. Olha, calma, é assim mesmo, vamos com calma, relaxa, respira, tenta de novo.
Então, eu vejo que essas pessoas são as que têm mais dificuldade de se concentrar e aprender e fazer as coisas com calma, porque justamente elas querem sair de lá já Robin Hood, sabe? Desde a primeira aula. Então, e se frustram, né? Se frustram muito, às vezes nem se inscrevem porque se frustraram e tal, porque, não conseguia tirar com perfeição desde a primeira aula. Então, eu vejo que a arqueria, se você tem esse problema, a arqueria é para você, mas você tem que resistir esse primeiro momento, né? Esse primeiro ímpeto de querer tudo para ontem, tudo né, com destreza e tal, porque vai ter uma adaptação, vai ter um trabalho que você tem que ir nas aulas, não pode faltar. Eu acho que a terapia da arqueria tá nessa busca, sim. E para além disso, a arqueria ela vai trazer um fortalecimento físico, ela vai trazer um fortalecimento muito grande pro braço, né, para as escápulas, pro peito. Então, ela vai trazer essa manutenção de saúde, a arqueria traz também, né, de fortalecimento, da parte, a gente tem uma parte aeróbica também, a gente faz uma corrida antes de iniciar a aula para aquecimento, então a gente busca que a arqueria, dentro da nossa escola, ela seja mais do que atirar com arco e flecha, né, ela seja uma coisa que trabalhe o corpo inteiro e a mente também. Muito bom. Redi? Tô bem. Beleza. Bom, eu quero agradecer, Sérgio. Eu acho que a gente passou por muitos assuntos aí, passamos por muitas áreas e tenho certeza que o ouvinte do Na Trilha, o público do Na Trilha, sai daqui com um pouquinho de informação, né, do que é essa prática. Eu gostei bastante, né, eu achei bem legal e o fato de saber que aqui no Brasil está sendo praticado também a arqueria montada me surpreendeu, não tinha ideia disso. Achava, para mim era só as questões históricas, né? Tava nos livros de história e nos mitos aí. E quero deixar esse espaço aqui para que você faça esse convite aí para o público do Na Trilha conhecer mais desse esporte. Deixa aí de novo as suas redes sociais. E diz também para a gente como é que foi para você, né, participar aqui de um papo com um maluco e alguém muito interessado. E aí você, na sua cabeça, você define quem é quem. Não, olha, foi um enorme prazer. Quando o Redi me convidou, na hora eu já fiquei empolgado, porque eu escuto muito podcast no meu dia a dia, eu escuto podcast todo dia, dirigindo, e gosto muito desse meio, né, de comunicação. Então, eu sempre quis falar, eu gosto muito de falar sobre Páqua também, então sempre quis poder levar o Páqua para esse meio de comunicação também. Aqui a gente trouxe através da arqueria, mas a gente tem outras modalidades que a gente trabalha lá na escola também, que são muito interessantes. Foi um prazer enorme aqui conversar com vocês, eu acho que poder responder algumas perguntas, poder tirar algumas dúvidas e as pessoas conhecerem um pouco mais dessa prática que é tão maravilhosa. Quem quiser mais informações, então, pode procurar o nosso site, né, que é pacua.com, Pakua.com. O meu Instagram é @SérgioPáqua e da minha escola é @PaquaPoa, né, Poa de Porto Alegre. Lá a gente vai também dar todas as informações que vocês precisarem. Se vocês não moram numa cidade que tem escolas de Páqua, a gente pode te ajudar a conhecer, a gente desenvolver, que eu acho que vai ser muito legal. É algo que faz muito bem para a humanidade, faz muito bem para as pessoas, e por isso também que a gente quer que cresça cada vez mais. E é isso aí, e agradeço o convite. Perfeito, Sérgio, muito obrigado. Deixo aí o convite a você que está acompanhando a gente, que seja somente por áudio, ou seja também no vídeo, que você vá conhecer. Se existe aí, ou caso exista aí uma área de treinamentos de arco e flecha, aí vai lá, vai ouvir, vai lá, vai conhecer, faz uma aula experimental, né? Como o Sérgio falou aí, nem todas as escolas você já tem que chegar com equipamento, e se tiver que chegar, ok, mas se não tiver, se tiver a condição de você iniciar ali com aula experimental, vale a pena. Eu já estou empolgado aqui, com a vontade, com o interesse de olhar para um arco não só somente com um instrumento de estranheza, né, e de medo, como que eu estava antes. Não que eu não fosse mexer, mas entender que para manusear é preciso um pouco de técnica, é preciso um pouco de interesse, um pouco de foco, e tudo que proporcione isso para a gente
é muito bem-vindo. E eu deixo esse convite que você faça isso e quando fizer, manda uma mensagem para a gente, manda uma foto lá pro Sérgio, marca ele lá, independente de quando você estiver ouvindo, porque acontece isso também, tá, Sérgio? A pessoa está aqui escutando a gente, mas nós gravamos aqui e daqui 1 ano, 6 meses, não sei quando que a pessoa vai ouvir, e ela escuta, puxa, olha só que legal e tal. Então, se for esse o seu caso, quando isso acontecer, vai na última foto que você vai ver lá no perfil lá do Sérgio, comenta, estou ouvindo hoje o programa do Na Trilha, onde você participou e achei muito legal, deixa lá uma mensagem e tenho certeza que vai alegrar muito, não só o Sérgio, como a gente também. E deixando também o nosso contato, né, que é natrilhapc@gmail.com. Você pode mandar sua mensagem por e-mail ou até mesmo nas nossas redes sociais, natrilhapc, né, que é @natrilhapc no Instagram, ou @recirilo, né, no Instagram. E, Redi, qual o perfil que você vai passar? O seu? Qual que você quer? Não tô com todo perfil. Você tá com um monte de perfil aí. Eu acho que o mais legal é o Velhinho e a Loura, que são as minhas viagens com Luísa Carla Pilon e por aí. Agora o foco da gente é Rio Grande do Sul, então estamos rodando por aqui, acampando por aqui. Se quiser saber onde que o Redi tá, vai lá, o Velhinho e a Loura. Não é loira, é loura. O Velhinho e a Loura. O Velhinho e a Loura. Beleza? E para quem também quiser colaborar com a gente financeiramente, o mesmo e-mail que eu passei aqui para contato é também a nossa chave Pix. Qualquer valor que você quiser mandar, qualquer valor mesmo, tá? E vai ser muito bem recebido e vai colaborar demais com a gente aqui. A gente está precisando. Beleza? Um grande abraço, um grande beijo, até a próxima e tchau! Faça desse podcast a sua aventura.